Olá, queridos alunos do nono ano /9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à primeira aula de História do quarto bimestre do ano letivo de 2020. E nessa nossa primeira aula do quarto bimestre, nós vamos abordar o tema a descolonização afroasiática. O processo de descolonização afroasiático basicamente se deu de duas formas: a forma pacífica e a violenta, sendo a pacífica aquela que envolveu, de certa forma, uma confluência de ideais, ok? Sendo ali uma transposição e um processo mais ameno. E a violenta, onde se constitui uma violência efetiva sobre os ideais pelo processo de descolonização de várias regiões, tanto no continente africano como asiático. Na primeira apresentação eu trago para vocês uma referência sobre alguns principais aspectos relacionados à descolonização afroasiática. Durante muito tempo, a soberania política ela foi uma meta inatingível para muitos dos povos localizados na África e na Ásia. Da segunda metade do século XIX até a década de 1950, aí meados do século XX, vários povos estiveram subjugados aos ditames políticos das ricas nações capitalistas. Com o passar do tempo, a expansão desse modelo econômico e a concorrência comercial viriam a colocar as chamadas nações imperialistas em guerra por cada precioso palmo dessas regiões durante as duas conhecidas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial teve uma influência importante nós frisarmos, queridos alunos, significativa no processo de descolonização afroasiática, ou seja, regiões na África e na Ásia que viviam ainda sob o domínio colonial das principais nações mercantilistas metropolitanas europeias e que a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial acabaram ficando enfraquecidas, o que favoreceu o processo de descolonização nessas regiões de África e Ásia. São algumas informações contidas nessa primeira apresentação e quando discutimos sobre as características da descolonização afroasiática, é importante ainda frisarmos que após a Segunda Guerra Mundial chega ao fim o período em que as principais potências econômicas do mundo elas buscavam assegurar seus interesses econômicos por meio da exploração de regiões africanas e asiáticas. Em linhas gerais, o enfraquecimento das nações europeias, agentes principais no processo de colonização de tais áreas, não permitia o uso dessa política, que depois de quase um século foi responsável por conturbações e mortes em escalas nunca antes imaginadas, inclusive. Além de contabilizar o enfraquecimento europeu, devemos ainda falar sobre a situação dos Estados Unidos e da União Soviética após a Segunda Guerra. Depois de 1945, essas duas nações se fortaleceram enormemente e apresentavam condições de disputarem entre si as várias áreas, inclusive de influência econômica deixadas pela Europa. Contudo, ambas as nações sabiam que o conflito direto seria um preço alto demais a ser pago em um cenário internacional desgastado, diga-se de passagem, por grandes agitações aí que marcaram, tanto a Primeira e principalmente a Segunda Guerra Mundial. Não por acaso temos o início da Guerra Fria, inclusive pós-Segunda Guerra Mundial, tempo em que os norte-americanos e soviéticos buscaram se aproximar dos governos independentes que se formavam nas regiões antes dominadas pela antiga política imperialista. Somente entre as décadas de 1950 e 1960, mais de 40 novos países surgiram no interior do território afroasiático. Nesse meio tempo, Estados Unidos e o RSS participaram direta ou indiretamente dos conflitos que resolveriam o novo poder a ser instalado, inclusive em tais países. Então nós temos aí diversos conflitos que estão se desdobrando nesse cenário, nesse panorama internacional no que diz respeito à condição social, política, econômica e até mesmo cultural e que iriam contribuir para esse processo de descolonização afroasiática. Então, mais do que marcar as disputas da Guerra Fria, a formação desses países ela também foi responsável pelo surgimento de um novo grupo geopolítico conhecido
conhecido como Terceiro Mundo. Em linhas gerais, os países terceiro-mundialistas tinham uma economia frágil e ainda enfrentavam grandes entraves para a consolidação do Estado e a resolução de seus problemas de ordem social. Além das nações descolonizadas, o Terceiro Mundo também era formado por grande parte das nações da América Latina, inclusive. Ok? E eu trago aí a vocês, na segunda apresentação, eu trago uma imagem que faz referência justamente a alguns conflitos que se desencadearam no território africano e asiático a partir do pós-guerra, né, a luta pela emancipação, pela independência, o processo de descolonização. Como vocês podem observar nessa iconografia da segunda apresentação, nós temos aí a representação de diversos indivíduos, né, de diferentes etnias e origens que lutavam ali pelo processo de descolonização, ou seja, do fim do domínio colonial das principais metrópoles mercantilistas europeias, tanto no território africano como no território asiático, inclusive. E, mediante a esse novo quadro, né, vários chefes de Estado, esse novo quadro que se instituía, essa nova geopolítica, essa nova geoeconomia mundial, vários chefes de Estado, representantes desse novo grupo, decidiram se reunir na chamada Conferência de Bandung, inclusive, em 1955. Em outras questões, essa reunião ela tinha como objetivo maior discutir quais seriam as medidas comuns a serem tomadas no sentido de preservar a soberania das nações recém-formadas e a criação de medidas de cooperação, diga-se de passagem, de cooperação mútua. Paralelamente, os seus participantes, eles abraçaram, né, o combate ao racismo e apoiaram todas as lutas de caráter anticolonial, além de apresentar alguns membros do Terceiro Mundo para a comunidade internacional. Tal movimento ele foi de grande importância para que a ONU, a Organização das Nações Unidas, exigisse das nações europeias o reconhecimento da autonomia política desses novos estados aí compreendidos entre os continentes africanos e asiáticos. Apesar de representar o fim de uma nova era, né, o fim de uma era que até então estava se instituindo nessas regiões, a descolonização ela abre a porta também para outros desafios que ainda promovem guerras e conflitos em tais continentes, como, por exemplo, a miséria, a fome e a corrupção. Elas são apenas alguns dos problemas que ainda atingem essas nações pós-coloniais, inclusive na atualidade. O fim da Segunda Guerra ele trouxe o declínio, inclusive, dos impérios coloniais europeus e o início da descolonização da África e da Ásia, para ampliar suas áreas de influência. Os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas apoiaram os movimentos de independência, inclusive até porque tinham interesse, né, em converter tais nações ou territórios ao seu domínio colonial, inclusive, né, ao seu domínio hierárquico, econômico, financeiro. Na terceira apresentação, eu trago a vocês aí um quadro que apresenta as principais mudanças e permanências que ocorreram a partir do processo de descolonização asiática, como vocês podem acompanhar. Entre as mudanças, nós tivemos aí, nessas regiões afroasiáticas, a ruptura com o passado de exploração econômica e a opressão política, a quebra do mito de inferioridade natural dos africanos, a busca de um modelo político e econômico adaptado às culturas desses países e luta para combater os altos índices de analfabetismo. Mas, por outro lado, também tivemos permanências nesse processo, que foi justamente o quê? A dependência de tecnologia e capitais externos, enorme falta de profissionais como médicos, engenheiros, professores, agrônomos, né, em regiões que, diga-se de passagem, agora estavam conquistando essa autarquia, essa autonomia, né, estavam com enorme falta e carência de profissionais. E também temos como uma permanência economias baseadas sobretudo nas exportações de produtos agrícolas e minerais, inclusive nessa região aí afroasiática, e que marca aí o processo de descolonização nesse território. Então nós temos aí como causas da descolonização entre 1945 e 1970
Os territórios africanos e asiáticos, que constituíam parte dos impérios europeus, eles passaram por um processo de descolonização, que é a independência política, inclusive, né, como já foi referenciado anteriormente. E as causas desse processo, elas foram bastante variadas. Entre elas, como causas do processo de descolonização, nós temos a Segunda Guerra Mundial, que significou o fim da hegemonia econômica militar europeia no mundo. Nós temos aí os movimentos nacionalistas emergentes das colônias, né, que foram reforçados pela Carta das Nações Unidas, que considerava a autodeterminação dos povos um direito básico. E nós temos ainda o início da Guerra Fria, também foi uma grande influência. Os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram os movimentos de independência para influenciar novos governos e a população, inclusive, atraindo-os para os seus respectivos blocos. Então nós temos aí diversas causas e entre as características, né, do processo de descolonização afroasiática, nós temos aí justamente que ocorreu integralmente entre 1946 e 1975, embora os períodos mais intensos tenham sido entre 1947 e 1948 e entre 1957 e 1965, na maioria dos países havia partidos políticos que organizaram o processo de independência. Muitos desses partidos, alguns de orientação socialista, eles surgiram no período entre guerras, aumentando, diga-se de passagem, sua força e militância a partir de 1945. A população, inclusive, ela foi incentivada a pensar que a independência era a única maneira de, né, sair da miséria, inclusive. Então, nós temos aí, entre os líderes carismáticos que destacaram-se nesse momento, que mobilizaram as massas, nós temos o caso de Gandhi na Índia, Ho Chi Minh na Indochina, Sukarno na Indonésia e Lumumba no Congo, ok? Que representaram aí líderes carismáticos e que influenciaram e impulsionaram o processo de descolonização afroasiática, ok? Que acabaram aí contribuindo fortemente para a consolidação, né, e o fim aí do domínio colonial nesses diversos territórios. É importante nós enfatizarmos ainda que a descolonização ela não significou apenas a independência política das colônias, implicou também a autonomia diante de uma série de problemas que marcaram o processo e o progresso desses países e que em muitos casos ainda não foram resolvidos. As economias dos países africanos e asiáticos dependiam fortemente dos capitais e investimentos externos, isso nós não podemos desconsiderar, não consolidando um processo autônomo de desenvolvimento interno. Na maioria dos casos, a situação econômica ela deteriorou-se progressivamente. A maior parte dos países, sobretudo os africanos, sofre de instabilidade política devido às frequentes guerras civis, golpes de Estado e ditaduras militares. O crescimento demográfico, a estagnação econômica, as epidemias e as guerras étnicas, né, deterioraram seriamente o padrão de vida de boa parte dos afroasiáticos e são algumas aí das fases da descolonização e das consequências, inclusive, que iriam aí se consolidar ao longo desse período. Queridos alunos, espero que todos tenham compreendido as abordagens que fizemos, né, nessa nossa primeira aula sobre descolonização afroasiática. Não esqueçam de deixar o seu comentário no nosso vídeo, de deixar o seu joinha, de dar o seu like. Na nossa próxima aula, na segunda aula, nós vamos estar tratando sobre o fim do bloco soviético, ok? Fiquem todos bem, cuidem-se, queridos alunos. Até logo, tchau, tchau.